Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta segunda o projeto de lei que institui a Política Nacional de Saúde Bucal como parte do Sistema Único de Saúde, uma retomada aí do Brasil sorridente. A cerimônia está prevista para acontecer logo mais às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto e a gente traz aqui ao longo da nossa programação os anúncios que vão ser feitos. E o novo arcabouço fiscal vai sofrer alterações antes mesmo de ser colocado em votação no plenário da Câmara dos Deputados. A informação foi antecipada pelo relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado. Uma das mudanças será no nome. O novo marco fiscal passará a se chamar Regime Fiscal Sustentável. Vamos ver. O novo nome, segundo o deputado Cláudio Cajado, já foi aprovado em acordo no Congresso. A alegação é modernizar o termo, já que a palavra arcabouço remete à ossada. Além dessa novidade, outros 3 pontos que devem ser alterados foram adiantados pelo relator do novo marco fiscal, que está em tramitação no Congresso. O primeiro é em relação aos indicadores para regular o crescimento das despesas. O novo marco fiscal prevê que os gastos vão subir de 0,6% a 2,5% acima da inflação por ano. Mas esses limites seriam válidos apenas entre 2024 e 2027. Depois disso, a escolha dos parâmetros poderia ser feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Outra mudança é tornar mais rígidas as exigências para o cumprimento da regra. Pela proposta do governo, se a meta fiscal não for cumprida, o presidente precisa enviar uma mensagem ao Congresso, citando iniciativas de ajuste. O relator prevê que, se isso acontecer, poderá haver um bloqueio de recursos. Na versão original, esse bloqueio é opcional. Cláudio Cajado afirmou que não há razão para o governo federal criar uma meta fiscal sem que haja consequências caso o resultado não seja atingido. E, por fim, o relator indicou que estuda modificar a lista de despesas que ficam fora do limite. Segundo ele, houve muitas críticas às chamadas exceções. O governo deixou 13 casos de fora da nova regra e alguns deles devem ser retirados. A expectativa do relator é apresentar o texto no plenário da Câmara nesta quarta-feira. E a partir desta segunda-feira acontece um mutirão que procura entregar quase 3 milhões de certidões de nascimentos em todas as capitais do país. A Semana Nacional do Registro Civil pretende, até sexta-feira, atender pessoas vulneráveis, principalmente as que vivem em situação de rua. Afinal, os documentos são importantíssimos para que as pessoas tenham acesso a benefícios sociais. A campanha atende os cadastrados pela Central Única das Favelas e pela Secretaria de Assistência Social. O município fornecerá o transporte. Na mobilização serão ofertados os seguintes serviços: emissão da segunda via de registro civil de nascimento, emissão de RG, realização do cadúnico por meio do Poder Executivo Municipal, alteração dos nomes e reconhecimento de paternidade. Um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontou que a população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, quando atingiu 281.472 pessoas. Já os dados de estatísticas do Registro Civil do Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 2.700.000 pessoas não têm certidão de nascimento no país. E agora vamos falar de Dia das Mães, porque a data está aí. Quem ainda não comprou presente precisa se apressar. A Associação Brasileira de Shopping Centers espera um aumento, aí está otimista, de 7,6% nas vendas, com a comemoração da data desse Dia das Mães nesse ano, comparado com 2022. A previsão da Abrace é de que os shoppings movimentem cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais durante o período, com um gasto médio aí de R$ 198 reais por presente, como foi no ano passado. Entre os produtos que mais devem ser escolhidos para presentear as mães estão perfumes e cosméticos, vestuário, joalheria e, em seguida, calçados. E vamos agora de destaque internacional. Mais de 100 migrantes venezuelanos deixaram o Chile neste domingo a bordo de um avião depois de não conseguirem cruzar a fronteira com o Peru.
o governo chileno tem endurecido as leis anti-imigração. Vamos ver. Um avião com mais de 100 imigrantes venezuelanos decolou neste domingo do norte do Chile em um voo de repatriação de pessoas que estavam retidas há mais de 2 semanas na fronteira com o Peru. Centenas de imigrantes, principalmente venezuelanos, estavam na fronteira norte do Chile com a intenção de abandonar o país. Apesar disso, o Peru impedia a passagem, alegando falta de documentação. O país militarizou as fronteiras por 60 dias para reforçar a vigilância e, de acordo com a presidente Dina Boluarte, enfrentar a insegurança associada aos estrangeiros. O voo para a Venezuela, que decolou da cidade de Arica, quase 2.000 quilômetros ao norte de Santiago, foi realizado com uma companhia privada e não com a pública venezuelana Conviasa. Autoridades chilenas afirmaram que outros aviões devem decolar com migrantes, mas não necessariamente da mesma cidade. O Chile já tinha militarizado a fronteira norte do país em uma tentativa de controlar a entrada irregular de imigrantes. O Congresso aprovou leis que endurecem o controle migratório. Uma delas determina a detenção de quem não apresentar documentação e outra amplia o prazo de detenção para possibilitar os trâmites de expulsão. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma afirmação bastante forte nesta segunda-feira de que a Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945. A declaração ocorreu em um discurso para marcar o dia 8 de maio, dia que lembra a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. A Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945. A declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ocorreu nesta segunda-feira e foi divulgada em suas redes sociais pouco depois de um novo ataque russo contra Kiev. A data marca o aniversário da rendição da Alemanha nazista para as forças aliadas em 8 de maio de 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial. І усе те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбито. Todo o velho mal que a Rússia moderna traz de volta será vencido, assim como o nazismo foi derrotado. Em oposição aos nossos ideais, este inimigo voltou a mirar na agressão e anexação, ocupação e deportação, assassinato em massa e tortura, bombardeando cidades e queimando aldeias. Nossa vitória será a resposta para tudo isso. Сіл. На все це буде відповіддю наша перемога. Zelensky pronunciou o discurso de quase 10 minutos diante de um imponente memorial da Segunda Guerra Mundial e na véspera do Dia da Vitória em Moscou, que comemora a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Nas últimas semanas, a Ucrânia afirma que finaliza preparativos para uma grande contraofensiva contra Moscou, com o objetivo de recuperar os territórios ocupados no leste e sul do país, assim como a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para na HIT, daqui a pouco, Kleber Venek chega com mais informações. É às 11 horas. Não perca. Até mais.